Olá, em primeiro lugar, desejo que você esteja bem. E nesse vídeo vamos fazer esse tapetinho que é muito rápido e muito fácil de confeccionar. Essa peça que vocês estão vendo ficou medindo 61 centímetros de comprimento por 50 centímetros de largura. E para trabalhar essa peça eu usei sobrinhas de barbante aqui do verde e do vermelho, foi bem pouquinho que eu usei. E essa cor do corpo do tapete eu gastei aproximadamente 240 gramas de fio. Todos os 3 fios são número 6 e trabalhei com agulha de 3,5 milímetros. E se você quiser, pode também trabalhar esse tapete no fio número 8, que ele vai ficar maior do que as medidas que eu falei no início do vídeo. Bem, então é isso, eu espero que você goste dessa peça e se fizer e gostar do resultado, por gentileza, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Bem, agora vamos ao passo a passo. Bem, eu vou começar aqui pelo barbante vermelho. Vou trabalhar inicialmente 4 correntes. Então, aqui, 1, 2, 3 e 4. Volto na primeira corrente e prendo aqui um ponto baixíssimo. Então, criei um anel bem pequeno com essas 4 correntes. Agora, eu vou trabalhar o total de 8 pontos altos separados por uma corrente usando esse anel. E enquanto eu estiver trabalhando os pontos altos, eu vou prender a ponta da linha embaixo dos pontos. Bem, então, eu inicio com 4 correntes. Essas 4 correntes equivalem aqui para mim as 3 primeiras um ponto alto e a quarta o espaço de separação. Aí venho aqui no anel, introduzo a agulha, busco a linha e trabalho um ponto alto. Depois do ponto alto, faço uma corrente, laço, volto no anel, trabalho mais um ponto alto. E mais uma corrente. E vou seguir, então, com esse padrão até totalizar aqui 8 pontos altos separados por uma corrente. Vou fazer os meus e venho. Bem, então, aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos, todos separados por uma corrente. Depois de fazer a última corrente, eu fecho essa volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. 1, 2, 3. Na terceira, introduzo a agulha pelo meio e prendo um baixíssimo. Depois de prender aqui com o baixíssimo, eu pego a ponta da linha que prendi embaixo dos pontos e puxo para que feche bem o início aqui do trabalho. Bom, depois de fechar aqui com o baixíssimo, então, vou caminhar com mais um baixíssimo para esse próximo intervalinho de uma corrente que tenho à frente. E agora, eu vou trabalhar o total de 8 grupos de 3 pontos altos fechados juntos, separados por 3 correntes. Então, para começar, faço 2 correntes, que equivale a um ponto alto aberto, laço, volto aqui no mesmo intervalo e começo um ponto alto. Então, aqui eu vou tirar apenas 2 linhas desse ponto alto, vou deixar assim aberto. Vou laçar de novo, voltar no mesmo intervalo e iniciar mais um ponto alto. Então, vou tirar só 2 linhas e deixo aberto. Aqui tenho 3 pontos altos abertos na agulha. Agora, eu laço e fecho os 3 juntos. Fechou, faz 1, 2, 3 correntes, laça e vem para o próximo intervalo de uma corrente. E aqui trabalha mais 3 pontos altos fechados juntos. Então, nós iniciamos o ponto alto, tiramos só essas 2 primeiras linhas. Laçamos de novo, voltamos no intervalo, começamos mais um ponto alto e tiramos só 2 linhas. Laçamos, voltamos no intervalo e tiramos só 2 linhas desse ponto alto. Estou de novo com 3 pontos altos abertos. Agora, laço e fecho tudo de uma vez. Fechou tudo junto. 1, 2, 3 correntes, laça, próximo intervalo, trabalha mais 3 pontos altos fechados juntos. Fechou os 3 pontos juntos, faz 1, 2, 3 correntes.
e vamos seguir então com esse padrão pela volta toda. No final, teremos 8 grupos de 3 pontos fechados juntos, separados sempre por 3 correntes. Vou completar essa volta e venho. Aqui está, trabalhei os meus 8 grupos de 3 pontos altos fechados juntos, todos separados aqui por 3 correntes. Depois desse último grupo, eu vou trabalhar as minhas 3 correntes, 1, 2, 3, e vir fechar essa volta no local onde eu fechei aqui o primeiro grupo de pontos altos juntos. Então, tenho aqui as 2 correntes que equivale ao primeiro ponto aberto e logo à frente tem essa laçadinha. Então, introduzo a agulha pegando aqui essas 2 linhas dessa laçada e prendo um baixíssimo. Depois de prender com o baixíssimo, vou caminhar com mais um baixíssimo para essa corrente que tenho aqui logo à frente. E vou fazer aqui mais um baixíssimo. Depois desse baixíssimo nessa corrente, eu laço mais uma vez, estendo essa laçada e corto essa linha. Aqui está, completei a florzinha do meio aqui do tapete. Bem, e agora eu vou trabalhar uma volta com o barbante verde. Eu vou amarrar o barbante verde em qualquer um desses intervalos que eu tenho de 3 correntes na base. E agora eu vou buscar a linha aqui pra frente, vou subir 3 correntes que equivalem ao meu primeiro ponto alto, e vou prendendo a ponta aqui do verde embaixo dos pontos que eu estiver trabalhando agora. Sempre vai ser assim, viu, gente? Todas as pontas de linha que nós encontrarmos, nós vamos sempre prendendo embaixo dos pontos que nós formos trabalhando agora nessa volta. Bom, então, subi 3 correntes, agora faço mais 2 pontos altos aqui. Bem, então, aqui trabalhei um conjunto com 3 pontos altos. Agora, faço uma corrente, laço e faço mais 3 pontos altos nesse mesmo intervalo. Bem, então, aqui eu trabalhei um leque com 3 pontos altos, uma corrente e 3 pontos altos. Nós vamos fazer 8 leques iguaizinhos a esse, todos trabalhados nesses intervalos de 3 correntes que nós temos. Completou aqui o leque, direto laça, vem para o próximo intervalo e aqui faz outro leque com 3 pontos altos, uma corrente e 3 pontos altos. Aqui de novo, repetir o leque. Agora é só laçar direto aqui sem nenhuma corrente, vir no próximo intervalo e trabalhar mais um leque. Bem, e nós vamos então com esse padrão pela volta toda. Vou completar a minha e venho. Aqui está, trabalhei os meus 8 leques. Agora eu fecho essa volta com um baixíssimo na terceira corrente que eu fiz aqui para iniciar o primeiro leque. Fechou aqui com o baixíssimo, laça mais uma vez, estende a laçada e corta a linha. Bem, depois aqui de cortar a linha, então, agora eu vou começar a trabalhar com a cor que vai montar aqui o corpo do meu tapete. Para começar, eu vou amarrar essa linha em qualquer leque que eu tenho aqui de base, então, eu amarro no segundo ponto alto do leque. Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo. Então, introduzo a agulha no segundo ponto alto desse leque e amarro o meu barbante. E aqui também continuo prendendo as pontas embaixo dos pontos que eu for trabalhar agora. Bom, então, para começar, eu vou introduzir a agulha no mesmo ponto. Vou subir 3 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto e trabalho mais um ponto alto no ponto alto à frente. E faço mais um ponto alto no intervalo de uma corrente. Depois, faço uma corrente de separação e trabalho mais 3 pontos altos. Então, o primeiro será feito no intervalo de uma corrente. E os outros 2 sobre esses 2 pontos altos de base. Bem, então, ficou assim o meu grupo de pontos. Agora, eu vou fazer uma corrente de separação, vou laçar e vir trabalhar outro grupo igualzinho a esse
sobre esse próximo leque aqui que eu tenho de base. Eu vou sempre pular o primeiro ponto do leque, então, na verdade, a gente pula 2 pontos, né? O último desse leque e o primeiro desse aqui. Então, pulo 1, 2, e no terceiro, que é esse aqui, eu inicio o grupo de pontos. Aqui, ó, de novo, trabalhei um grupo igualzinho esse primeiro. Agora, uma corrente de separação, pulo 2, né? 1, 2, e no terceiro, que é esse aqui, eu trabalho outro grupo igualzinho a esses dois que eu acabei de mostrar. Então, um sobre cada ponto alto. Aí, chega aqui na corrente, faz mais um. Faz uma corrente, mais um aqui na corrente, mais um ponto alto, né? E mais 2 pontos altos, um por um, cada ponto alto de base. Completou aqui o grupo, faz uma corrente, vai para o próximo leque e repete no mesmo padrão que acabei de mostrar nesses 3. Bom, então, eu vou completar a minha volta com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei a volta seguindo o padrão que orientei. Depois desse último grupo, fiz uma corrente e agora eu vou fechar essa volta na terceira corrente que eu fiz para iniciar. Então, sempre introduz a agulha pelo meio da terceira corrente e fecha com um baixíssimo. Bem, e agora vamos começar a próxima volta. Eu vou começar caminhando com um ponto baixíssimo. Então, caminhei, estou sobre o segundo ponto do grupo de base, aqui eu subo 3 correntes, faço mais um ponto alto no ponto à frente, um ponto alto no intervalo de uma corrente. Então, aqui está, trabalhei um grupo com 3 pontos altos, agora eu faço uma corrente e venho trabalhar mais 3 pontos altos do lado de cá, fazendo um aqui na corrente e um por um nesses 2 pontos altos. Então, vocês estão notando que eu estou repetindo o padrão idêntico, fiz os grupos de pontos altos na base. Essa volta que será a mesma coisa, a distribuição dos pontos. Só a separação aqui entre um grupo e outro que muda. Então, depois que faz aqui o grupo de pontos, eu faço uma corrente, venho prender um ponto baixo nessa corrente que eu tenho na base, e depois mais uma corrente. E venho para o próximo grupo trabalhar de novo o mesmo padrão. Então, pulo sempre o primeiro ponto e começo pelo segundo. Faço um ponto alto em cada ponto alto, mais um ponto alto aqui no intervalo de uma corrente. Depois que faz esses 3 pontos altos, faz mais uma corrente, vem trabalhar mais 3 pontos altos, fazendo um aqui no intervalo e um por um sobre os 2 pontos altos que tem. Então, vocês notam que sempre vai ficar vazio na base o primeiro e o último ponto do grupo. Completou aqui esse grupo de pontos altos, então, sempre faz uma corrente, um ponto baixo nesse intervalo de uma corrente e mais uma corrente. E vem para o próximo grupo e repete os pontos altos. Então, pula sempre o primeiro, começa aqui pelo segundo. Completou o grupo aqui de pontos altos, faz uma corrente, um ponto baixo no intervalo de uma corrente na base, e mais uma corrente, laça, pula o primeiro ponto alto, a partir do segundo, começa a repetir o padrão. Bom, então, é só isso para trabalhar essa volta, eu vou completar a minha e venho. Trabalhei a volta com o padrão que orientei, depois desse último grupo, então, faço a corrente, prendo um ponto baixo no intervalo de uma corrente, e faço mais uma corrente, venho na terceira corrente que fiz para começar a volta e prendo aqui um ponto baixíssimo, laço mais uma vez e corto a minha linha. Bem, então, depois de fazer esse primeiro, eu vou começar a fazer um segundo
motivo igualzinho a esse aqui, então a florzinha é igual, volta de pontos verdes é igual, a primeira volta aqui, trabalhei ela idêntica. A segunda volta também, comecei idêntica, comecei essa última que mostrei pra vocês aqui agora, e quando restar aqui apenas 2 grupos de base para eu trabalhar, eu vou começar a fazer a emenda nessa primeira peça. Então, nós vamos fazer essa emenda da seguinte maneira. Aqui eu completei o meu grupo sobre esse grupo de base. Agora eu faço a corrente, prendo o ponto baixo no intervalo, faço mais uma corrente e começo a trabalhar aqui o meu grupo. Vou fazer os 3 primeiros pontos altos. E depois de fazer esses primeiros 3 pontos altos nesse grupo, eu vou emendar naquele ali. Então, para emendar, eu vou fazer uma corrente depois dos 3 pontos altos, vir em qualquer um desses motivos que eu tenho aqui de base e na corrente que tem aqui no meio do grupo, eu vou prender um ponto baixo. Então, eu deixo essa parte aqui com o direito para cima e essa aqui também. Aí, pego aqui, introduzo a agulha de trás para frente aqui nesse intervalo de uma corrente e prendo aqui um ponto baixo. Prendeu o ponto baixo, faz mais uma corrente, agora laça e volta aqui completar esse grupo. Então, faço um ponto alto no intervalo e 2 pontos altos, um para cada de base. Bem, então, ficou dessa maneira que eu completei esse grupo. Agora, eu vou fazer uma corrente, um ponto baixo nesse intervalo e mais uma corrente. E depois de fazer essa corrente, então, venho trabalhar 3 pontos altos sobre esse próximo grupo. E agora, eu vou emendar nesse próximo intervalo de uma corrente que tenho nesse grupo. Então, eu emendei nessa corrente, agora venho emendar nessa aqui da frente. Então, para fazer a emenda, eu trabalho uma corrente, faço um ponto baixo pegando na corrente desse motivo e faço mais uma corrente. Agora, laço e venho completar aqui esse grupo. Então, trabalho ainda mais 3 pontos altos aqui. Olha, fiz aqui a emenda. Ficou dessa maneira. Completou aqui esse grupo, então faz uma corrente e um ponto baixo no intervalo, mais uma corrente, fecha a volta com baixíssimo na terceira corrente que fez para começar aqui essa volta. Bem, então, esse aqui é o meio do nosso tapete. Ficou dessa maneira aqui as 2 peças emendadas. Se você quiser fazer uma passadeira, então é só você emendar da mesma maneira que acabei de mostrar, mais peças aqui na sequência. Você pode emendar quantas você quiser. E depois você vai trabalhar da mesma maneira que eu vou orientar aqui agora. Então, a partir daqui, nós vamos começar a trabalhar contornando ao redor das 2 peças. Bem, então, vamos lá. Eu vou começar subindo 3 correntes, 1, 2, 3, vou laçar e agora eu vou trabalhar mais um ponto alto para cada ponto alto e um aqui no intervalo de correntes. Então, aqui no início fiz um total de 4 pontos altos. Nós vamos fazer grupos de 5 pontos altos aqui, subindo e descendo em cada um desses motivos que nós temos. Só aqui no primeiro que eu fiz 4, porque depois eu vou completar o 5º ponto quando eu estiver encerrando aqui essa volta. Bom, então depois desses 4 pontos altos do início, eu faço uma corrente, laço, e depois de laçar eu vou trabalhar 5 pontos altos aqui na sequência. Então, faço um ponto alto aqui no intervalo. Depois, trabalho 3 pontos altos, um para cada ponto alto de base. E, em seguida, eu faço mais um ponto alto pegando nessa corrente que eu tenho aqui na base. Eu passo por baixo da corrente, faço um ponto alto. Então, ficou assim o meu primeiro grupo. Agora, sem fazer nenhuma corrente, eu vou laçar e vir
trabalhar aqui sobre o próximo grupo. Então, vou fazer 5 pontos altos, uma corrente, mais 5 pontos altos. Então, aqui, primeiro ponto alto, vou fazer nessa corrente. Tem aqui um ponto baixo, a corrente, então, pego por baixo da corrente e trabalho o primeiro dos 5. Depois, é ir trabalhando um ponto alto para cada ponto alto e um aqui no intervalo de correntes. Aqui está, trabalhei 5 pontos altos. Agora, uma corrente e mais 5 pontos altos. Então, vou fazer um ponto alto na corrente, um para cada ponto alto e mais um nesse intervalo de uma corrente. Então, aqui está, olha, trabalhei o meu grupo com 5 pontos altos, uma corrente mais 5 pontos altos. Agora, sem fazer nenhuma corrente, eu vou laçar e iniciar aqui mais 5 pontos altos, uma corrente, 5 pontos altos. Então, o primeiro dos 5, eu trabalho sempre aqui nesse intervalo de uma corrente que eu tenho logo depois do ponto baixo. E vamos repetindo tudo igual. Um ponto alto para cada ponto alto e um lá no intervalo de correntes. Fez os 5 pontos, faz uma corrente, trabalha mais 5 pontos, distribuindo da maneira como eu já orientei. Então, é esse o padrão que nós vamos trabalhando aqui por essa volta. Então, eu vou trabalhar com esse padrão até esse grupo aqui. Depois, eu venho mostrando como nós vamos fazer para passar aqui de um motivo desse para o outro. Venho trabalhando aqui junto com vocês. Então, eu vou fazer o meu até ali, vem. Aqui está, trabalhei com o padrão que orientei. Fiz 6 grupos aqui nessa volta, olha, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, restou aqui apenas esses pontos altos para eu encontrar aqui o local da minha emenda. Então, nesse local, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Eu vou construir aqui 3 correntes, 1, 2, 3. Vou laçar e agora eu vou trabalhar um ponto alto pegando por esse ponto baixo aqui da emenda. Então, passo a agulha por baixo do ponto baixo e faço aqui o ponto alto. Ficou assim. Agora, trabalho 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Fez as 5 correntes, laça e vem trabalhar mais um ponto alto aqui no mesmo local onde fiz esse aqui. Então, passo de novo aqui pelo ponto baixo e trabalho o ponto alto. Fez esse segundo ponto alto, faz mais 3 correntes. 1, 2, 3. Bem, então, aqui no local da emenda ficou dessa maneira. Dos dois lados aqui, nós vamos trabalhar com esse mesmo padrão. Bem, e depois que trabalha, então, essas 3 correntes, eu volto a trabalhar com o mesmo padrão que estava trabalhando aqui. Então, eu venho, laço aqui, né, a linha, venho nessa corrente que eu tenho nesse grupo. Então, olha, tenho... Depois da emenda, tenho esses pontos altos desse grupo, um ponto baixo e uma corrente. Então, nessa corrente, eu começo a trabalhar. Passo a agulha aqui por baixo dessa corrente, faço um ponto alto, e aqui eu vou construir 5 pontos altos da mesma maneira que estava fazendo sobre esses grupos aqui. Então, um ponto alto para cada ponto alto. E um ponto alto no intervalo de uma corrente aqui no meio. Então, aqui fiz 5 pontos altos. Agora, uma corrente e mais 5 pontos altos do lado de cá. Distribuindo tudo igual, já estávamos fazendo a primeira metade ali da volta. Então, vai ficando assim. E vou seguir, então, agora que eu laço e venho trabalhar mais 5 pontos altos, uma corrente, 5 pontos altos, e sigo com esse padrão até esse grupo aqui de base. Quando eu chegar aqui nesse local, então, faço 3 correntes, um ponto alto pegando nesse ponto baixo, mais 5 correntes, mais um ponto alto pegando nesse ponto baixo, e 3 correntes, e vou encerrar aqui a minha volta. Bom, então, vou fazer o meu até aqui e venho encerrando aqui esse último grupo com vocês.
Aqui está, vim trabalhando todo o restante da minha volta com o padrão que orientei. Chegando aqui no local da emenda, então, fiz da mesma maneira que fiz do lado de cá. E depois de trabalhar essas 3 correntes, eu ainda vou fazer mais um ponto alto. Vocês lembram que no início, o nosso primeiro grupo aqui, ele foi trabalhado com apenas 4 pontos altos. Então, eu não trabalhei ainda o ponto alto aqui na corrente. Então, depois dessas 3 correntes aqui da emenda, eu venho nessa corrente que tenho logo antes das 3 correntes que eu subi para iniciar essa volta, e aqui eu trabalho o meu último ponto alto. E fecho a volta com um baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. Então, fiquei com um grupo de 5 pontos altos aqui no final também. Bom, então, agora nós vamos trabalhar a próxima volta. Eu vou começar subindo 3 correntes, que equivalem ao meu primeiro ponto alto. E aqui nessa volta, nós também vamos fazer grupos de 5 pontos altos, uma corrente mais 5 pontos altos. Então, aqui está o primeiro dos 5 que eu vou fazer agora. E aqui sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto alto de base, e mais um aqui nesse intervalo de uma corrente. Aqui está, trabalhei 5 pontos altos. Agora, faço uma corrente e trabalho mais 5 pontos altos. O primeiro, eu faço aqui no intervalo de corrente. E depois, sigo trabalhando mais um ponto alto para cada ponto pelos próximos 4 pontos de base. Aqui está o meu grupo, com 5 pontos altos, uma corrente mais 5 pontos altos. Sobre todos os grupos que nós temos aqui de base, nós vamos trabalhar com o mesmo padrão que eu mostrei nesse primeiro aqui. Então, olha, sempre vai ficar vazio na base, o primeiro e o último ponto do grupo. Então, depois que completa aqui, nós fazemos uma corrente de separação. Depois dessa corrente, a gente vem para o próximo grupo aqui e vai pular o primeiro ponto, e a partir do segundo, começar a trabalhar 5 pontos altos. Aqui estão os 5 pontos altos, agora uma corrente e mais 5 pontos altos. O primeiro dos 5 é trabalhado aqui no intervalo de uma corrente. Então, aqui, olha, de novo, trabalhei 5 pontos altos, uma corrente, 5 pontos altos. E de novo, ficou vazio aqui no grupo de base, o primeiro e o último ponto. Agora, eu faço uma corrente, pulo o primeiro ponto alto desse próximo grupo, e a partir do segundo, começo a trabalhar o meu grupo de pontos, igualzinho fiz esse aqui. Então, olha, sempre vai ficar vazio aqui na base esses 2 pontos entre um grupo e outro. Aqui também. Ficou 2 pontos vazios entre esse primeiro grupo e o segundo. Bom, então, é isso para trabalhar aqui esses grupos. Eu vou fazer o meu até aqui e venho mostrando como vamos trabalhar aqui na emenda. Bem, então, aqui está. Vim trabalhando com o padrão que orientei e encontrei aqui o local da emenda. Aqui, nós vamos trabalhar 2 correntes. Depois dessas 2 correntes, vamos laçar, e agora nós vamos trabalhar um ponto alto, pegando na terceira corrente dessas 5 que nós fizemos aqui. Então, fiz um ponto alto, 5 correntes e mais um ponto alto. Então, na terceira corrente dessas 5, eu vou fazer um ponto alto. Então, aqui eu conto 1, 2, 3. Na terceira, eu vou introduzir a agulha pelo meio, buscar aqui a linha e trabalhar aqui um ponto alto. Fez esse ponto alto, faz 2 correntes, 1, 2. Então, aqui no local da emenda, ficou dessa maneira.
nós trabalhamos duas correntes, um ponto alto pegando na terceira corrente daquelas 5 que nós tínhamos aqui de base e depois mais duas correntes. Agora, nós vamos voltar a trabalhar aqui com o mesmo padrão que estávamos fazendo aqui. Então, é só laçar aqui depois dessas duas correntes, vir nesse grupo de pontos altos, pular o primeiro ponto e a partir do segundo, trabalhar 5 pontos altos. Fez os 5 pontos altos, faz uma corrente e trabalha mais 5 pontos altos do lado de cá. Fez aqui o grupo de pontos altos, então é só fazer uma corrente, vir para o próximo grupo, pular o primeiro ponto do grupo, a partir do segundo, começar a repetir os 5 pontos altos, uma corrente, 5 pontos altos. Tá igualzinho estávamos fazendo do lado de cá. Bom, então, é dessa maneira que é trabalhada essa volta. Eu vou fazer a minha até aqui e venho encerrando com vocês a volta. Aqui está. Trabalhei toda a volta, seguindo o padrão que orientei, encontrando o local da emenda. Do lado de cá, fiz a mesma coisa, duas correntes, um ponto alto pegando na terceira corrente daquelas 5, e depois fiz mais duas correntes. E agora, vou fechar essa volta com um baixíssimo, pegando na terceira corrente que fiz para iniciar a volta. Encerramos, então, essa volta, agora vamos dar início à próxima volta. Próxima volta, começo caminhando com um baixíssimo para o ponto alto que tenho à frente. E subo 3 correntes e vou construir aqui um grupo idêntico ao da base. Então, depois de fazer aqui as minhas 3 correntes, eu sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto alto e mais um aqui no intervalo de correntes e totalizo, então, um grupo com 5 pontos altos. Fez esses primeiros 5 pontos altos, faz uma corrente, trabalha mais 5 pontos altos do lado de cá. Então, sempre pega aqui o primeiro ponto alto na corrente e um por um sobre os próximos 4 pontos altos. Então, aqui está, olha, trabalhei um grupo idêntico aos grupos que nós fizemos na volta de base. E sempre fica vazio aqui, olha, o primeiro e o último ponto do grupo que nós usamos para trabalhar esse aqui agora. E nessa volta, para eu passar desse grupo e vir trabalhar aqui o próximo, eu vou fazer da seguinte maneira. Faço 2 correntes, uma, 2. Venho nesse intervalo de uma corrente e aqui eu trabalho um ponto baixo. Fez esse ponto baixo, faz mais 2 correntes. Fez essas 2 correntes, vem nesse próximo grupo e repete o padrão. Então, eu sempre pulo o primeiro ponto do grupo e começo a trabalhar pelo segundo. E aqui faço, então, os meus 5 pontos altos, uma corrente e mais 5 pontos altos. De novo aqui, repetir o grupo de pontos idêntico ao primeiro. Para passar desse e vir trabalhar no próximo, então, são 2 correntes, um ponto baixo nessa corrente, mais 2 correntes. Então, aqui, 2 correntes, ponto baixo na corrente de base e mais 2 correntes. Vem no próximo grupo, pulo o primeiro, a partir do segundo, começa a trabalhar o grupo de pontos altos. Bem, então, nós vamos seguir dessa maneira até encontrar aqui a emenda. Vou fazer o meu até aqui e venho mostrando a emenda. Aqui está, trabalhei a minha volta com o padrão que orientei até encontrar a emenda. Aqui no local da emenda vai ser igual nós fizemos na base. Então, depois desse grupo de pontos altos, eu faço 2 correntes e trabalho um ponto alto sobre esse ponto alto que tem aqui. Então, pego aqui no ponto alto, faço outro ponto alto.
Depois do ponto alto, faço 2 correntes e começo de novo a trabalhar esses grupos de pontos sobre esses aqui e vou repetindo tudo que fiz nessa metade, nessa outra aqui. Então, é só fazer os 5 pontos altos, uma corrente, 5 pontos altos sobre esse grupo. Pulo aqui o primeiro e começo a trabalhar a partir do segundo. Fez aqui o grupo de pontos altos, então faz 2 correntes, um ponto baixo na corrente de base e mais 2 correntes. Pula o primeiro ponto e a partir do segundo começa a repetir o padrão. Bom, então é só isso para trabalhar essa volta. Quando encontrar aqui o local da emenda, então de novo faz o mesmo que fez aqui. Eu vou completar a minha volta com essa orientação e venho. Completei todo o restante da minha volta seguindo o padrão que orientei. Depois de trabalhar aqui o local da emenda da mesma maneira que fiz do lado de cá, então fiz 2 correntes, um ponto alto sobre ponto alto, mais 2 correntes. Aí eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz aqui para iniciar essa volta. Em seguida, lacei mais uma vez e cortei o meu barbante. E agora, nós vamos trabalhar uma volta com o vermelho. Essa volta eu vou iniciar aqui, olha, nesse grupo, que é o segundo grupo aqui depois da emenda. Então, tenho esse primeiro grupo de pontos altos, venho no segundo grupo e no segundo ponto alto desse segundo grupo vou amarrar o meu barbante. Então, introduzo a agulha aqui no topo do ponto alto e amarro a linha. E aqui eu vou trabalhar os grupos de pontos altos da mesma maneira que trabalhei aqui na base. Eu vou trabalhar assim nesses 4 grupos que tenho à frente. Então, 1, 2, 3 e 4. Até aqui. Esse último vou trabalhar aqui um pouco diferente, esses aqui próximos da emenda. Bom, então, vamos lá. Eu vou introduzir a agulha aqui no mesmo local onde amarrei a linha, vou buscar a linha para frente, vou subir 3 correntes que equivalem ao meu primeiro ponto alto. E vou fazer aqui um grupo de 5 pontos altos, trabalhando um ponto alto para cada ponto alto de base e um ponto alto no intervalo de uma corrente. Bem, então, aqui está, trabalhei 5 pontos altos. Agora, faço uma corrente e vou trabalhar mais 5 pontos altos do lado de cá. Então, faço um ponto alto aqui no intervalo de corrente e 4 pontos altos, trabalhando um para cada um desses próximos 4 pontos que eu tenho na base. Aqui, olha, vocês viram que eu prendi a pontinha do vermelho embaixo dos pontos que eu trabalhei agora. E completei aqui o meu primeiro grupo, 5 pontos altos, uma corrente e mais 5 pontos altos. Agora, para eu passar e vir trabalhar nesse próximo grupo, eu vou fazer 5 correntes. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Fez essas 5 correntes, vem no próximo grupo, pula o primeiro ponto e a partir do segundo, repete o mesmo padrão que acabei de mostrar sobre esse aqui. Aqui está. Completou aqui o grupo de pontos altos, faz 5 correntes. Fez as 5 correntes, vem no próximo grupo e repete igualzinho aqui. Bom, nós vamos então com esse padrão até trabalhar
sobre esse grupo. Nós vamos fazer no total de 4 grupos. Então, aqui fiz 1, 2, 3 e 4. Então, venho fazendo o meu até aqui, depois eu venho pra gente fazer esses 2 grupos que ficam aqui próximos da emenda. Aqui está, trabalhei com o padrão que orientei, fiz 1, 2, 3, 4 grupos de pontos altos, todos separados por 5 correntes. Depois de fazer aqui 5 correntes, depois do quarto grupo, eu vou vir trabalhar sobre esse grupo aqui que está logo antes da emenda. Então, nesse grupo, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Aqui, a primeira parte, os primeiros 5 pontos altos, eu vou fazer igual. Vou pular o primeiro ponto, começar pelo segundo, trabalhar um ponto alto para cada ponto alto e um ponto alto no intervalo de uma corrente. Então, aqui está, fiz os primeiros 5 pontos altos desse grupo. Agora, eu faço uma corrente e vou trabalhar mais 5 pontos altos do lado de cá. Só que eu vou distribuir da seguinte maneira, vou fazer 2 pontos altos aqui no intervalo de uma corrente. Aqui está, olha, trabalhei 2 pontos altos no intervalo da corrente. Agora, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto pelos próximos 3 pontos e vou completar aqui um grupo com 5 pontos altos. Então, ficou assim, olha, sobrou 2 pontos aqui na base. Fiquei com 2 pontos vazios aqui. E para eu passar e vir trabalhar nesse próximo grupo, que é o do lado de cá da emenda, eu vou fazer apenas 3 correntes de separação. Então, não faço 5, apenas 3. Então, 1, 2, 3. Fez as 3 correntes, vem nesse próximo grupo e aqui eu vou trabalhar outro grupo igual a esse aqui. Então, eu vou pular esses 2 primeiros pontos e começar a trabalhar a partir do terceiro ponto. E isso aqui, nesse local onde tem a emenda aqui das 2 peças. Então, pulo 2 e a partir do terceiro começo a trabalhar o meu grupo de 5 pontos altos. Eu vou fazer aqui um ponto alto para cada um desses pontos altos e 2 pontos altos no intervalo aqui de uma corrente. Olha, fiz os 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Ficou vazio aqui na base também 2 pontos. Então, no local da emenda, vai ser assim, vão ficar vazios 2 pontos aqui antes da emenda e 2 pontos altos depois aqui do local da emenda. E depois que faz, então, esses primeiros 5 pontos altos desse grupo, nós vamos trabalhar uma corrente e mais 5 pontos altos. Esses 5 pontos altos, então, eu já distribuo igual estava distribuindo todos os outros. Então, aqui, faço um ponto alto apenas no intervalo e 4 pontos altos que serão trabalhados sobre esses 4 pontos altos que eu tenho na base. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos e ficou vazio na base apenas um ponto aqui do lado de cá. Então, é dessa maneira que nós vamos trabalhar aqui no local da emenda. Depois, volta tudo normal. São 5 correntes de separação, 1, 2, 3, 4, 5. Vem no próximo grupo, pula 1 e a partir do segundo, trabalha os 5 pontos altos, do mesmo jeito que nós já estávamos trabalhando todos os outros. Aqui está, olha, trabalhei o meu segundo grupo aqui, depois da emenda, e distribuí da mesma forma que distribuí todos os outros aqui. Então, só mesmo aqui nesse local que é da emenda, que muda aqui um pouquinho, que é para sobrar espaço para nós trabalharmos depois a continuidade aqui do corpo do tapete na parte mais reta. Bom, então, eu vou continuar completando aqui essa volta com o padrão que eu orientei até aqui,
trabalhei o restante da volta aqui no vermelho, seguindo o padrão que orientei do lado de cá, no local da emenda, fiz igualzinho orientei do lado de lá. Fiz 3 correntes aqui e nesses grupos que vem aqui em direção à emenda, trabalhei 2 pontos altos no intervalo e um por um sobre os 3 pontos altos, ficou vazio de base 2 pontos aqui desse lado e 2 pontos de base do lado de cá. E aqui, depois do meu último grupo de pontos altos, fiz 5 correntes e agora vou fechar essa volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para iniciar. Depois de fechar com o baixíssimo, vou caminhar com mais um baixíssimo para o ponto alto que tenho logo à frente. Vou estender essa laçada e vou cortar essa linha. Bem, então aqui está, cortei a minha linha, encerramos essa volta no vermelho, agora volto a trabalhar com essa cor. Para amarrar essa cor, eu venho do lado de cá, então aqui tenho os 2 grupos do local da emenda, eu vou amarrar a minha linha nesse grupo aqui, que fica um grupo depois desse aqui que foi do local da emenda, o segundo grupo aqui do local da emenda. Então, nesse aqui, eu vou amarrar a minha linha. E vou amarrar a linha no terceiro ponto aqui desse grupo. Então, nesse ponto aqui. Pulo 2 e no terceiro amarro a linha. Então, aqui introduzo a agulha e busco a linha pra frente. Subo 3 correntes que equivalem ao meu primeiro ponto alto. Trabalho mais um ponto alto para cada um desses 2 pontos altos. E aqui, no intervalo de uma corrente, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, aqui está, trabalhei 5 pontos altos. Agora, faço 2 correntes, 1, 2, laço e faço mais 5 pontos altos, trabalhando 2 aqui no intervalo de corrente. E um por um sobre os próximos 3 pontos altos que eu tenho de base. E aqui vocês repararam que eu prendi a ponta da linha embaixo desse grupo de pontos altos. Quando eu encontrar essa ponta aqui do vermelho, então eu vou também prender embaixo dos pontos que eu trabalhar aqui. Bem, e todos os grupos de pontos altos que eu trabalhar nessa volta serão feitos dessa mesma maneira. Vão ficar vazios de base sempre 2 pontos e eu vou começar a trabalhar sempre pelo terceiro ponto. Vou fazer um por um nesses 3 pontos e 2 aqui no intervalo. Depois 2 correntes e mais 5 pontos altos, fazendo 2 aqui na corrente e um por um sobre esses 3 pontos altos. E de novo, vai ficar vazio de base os 2 últimos pontos. Bem, e para eu passar desse grupo e vir trabalhar no próximo, eu vou aqui direto laçar, sem fazer nenhuma corrente, vir nesse intervalo de 5 correntes que eu tenho na base e aqui eu vou trabalhar 8 pontos altos. Então, aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos no intervalo de 5 correntes. Bem, então, vou trabalhar 8 pontos altos nesses intervalos de 5 correntes pelos próximos 3 intervalos que eu tenho de base. Então, vou fazer 3 grupos de 8 pontos altos aqui nesses intervalos. Fez aqui os 8 pontos altos, direto laça, vem no grupo de pontos altos de base, pula 2 a partir do terceiro. Trabalho 5 pontos altos, 2 correntes e mais 5 pontos altos, igualzinho eu mostrei ali no primeiro grupo. Então, aqui está, repetir de novo o grupo de pontos altos igual ao primeiro. Agora, eu vou laçar e fazer mais 8 pontos altos no próximo intervalo de 5 correntes. Bem, então, vou continuar com esse padrão
até trabalhar o grupo de pontos altos sobre esse grupo aqui. Eu vou fazer o meu até aqui, depois venho trabalhando essa outra parte aqui com vocês. Aqui está, trabalhei com o padrão que orientei, fiz aqui 3 grupos de 8 pontos altos no intervalo e 4 grupos de 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4. E estou aqui na parte reta. Então, aqui, nesses próximos 3 intervalos que eu tenho de base, eu vou trabalhar apenas 4 pontos altos e vou distribuir da seguinte maneira. Eu vou fazer uma corrente, depois aqui do grupo de 5 pontos altos, vou laçar e vir no intervalo e trabalho aqui 4 pontos altos. Aqui estão os 4 pontos altos, agora faço uma corrente e venho trabalhar o grupo de 5 pontos altos, 2 correntes, 5 pontos altos, igualzinho já fizemos aqui nos outros grupos. Então, eu pulo 2 pontos e começo a trabalhar a partir do terceiro. Aqui está, trabalhei meu grupo de pontos altos. Agora é só fazer aqui uma corrente e vir nesse próximo grupo e trabalhar mais 4 pontos altos. E depois desses 4 pontos altos, faço mais uma corrente e vou repetir lá o grupo de 5 pontos altos. Então, dessa maneira que nós vamos trabalhando aqui. Até trabalhar aqui 4 pontos altos nesse intervalo, então, vou ficar com 3 grupos de 4 pontos altos aqui. Depois, eu volto a trabalhar aqui 3 grupos de 8 pontos altos nesses 3 intervalos e do lado de cá, mais 3 grupos de 4 pontos altos nesses últimos 3 intervalos. Então, nós vamos ficar com 3 grupos de 8 pontos altos de cada lado da parte oval e 3 grupos de 4 pontos altos em cada lado da parte reta. E esses grupos de 5 pontos altos e as 2 correntes aqui permanecem iguais em todos os grupos de base. Bom, então, é só isso para trabalhar essa volta. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da minha volta seguindo o padrão que orientei. Depois de fazer aqui o terceiro grupo de 4 pontos altos desse lado da parte reta, fiz uma corrente e fechei a volta com um baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. Bem, agora vamos iniciar a próxima volta. Eu vou iniciar caminhando com 2 pontos baixíssimos, então vou chegar aqui no terceiro ponto do grupo de base. Caminhei com os 2 baixíssimos, estou sobre o terceiro ponto e agora eu vou construir aqui um grupo idêntico ao grupo da base. E daqui até no final da volta, todos os grupos que nós trabalharmos sobre esses grupos, eles serão idênticos ao da base. Então, vai sempre repetindo aqui o mesmo padrão. Então, aqui começo com 3 correntes, que equivale ao primeiro ponto alto. E vou fazer aqui um grupo de 5 pontos altos, distribuindo da mesma maneira que já distribuímos na volta de baixo. Faço 3 sobre os pontos altos e 2 aqui no intervalo de 2 correntes. Depois dos 5 pontos altos, faço 2 correntes e mais 5 pontos altos, fazendo 2 na corrente e 1 por 1 sobre esses próximos 3 pontos altos. Então, aqui está, repeti, igualzinho fiz na volta de baixo. De novo, ficou vazio aqui de base os 2 primeiros pontos e os 2 últimos. Então, sempre será assim esses grupos até o final aqui da peça. São 6 voltas que nós vamos trabalhar com esse padrão. Então, aqui já fiz 1, 2, depois ainda vou fazer mais 4. O que vai mudar daqui pra frente são os intervalos de correntes que nós vamos trabalhar entre esses grupos de 8 pontos altos. Então, na volta de baixo, eu não fiz nenhuma corrente entre os 8 pontos altos aqui. Nessa volta, eu vou trabalhar uma corrente. Fez essa corrente, vem trabalhar aqui 8 pontos altos sobre os 8 pontos altos de base.
Então, sobre os 8 pontos altos, nós também vamos trabalhar sempre 8 pontos altos. A única coisa mesmo que vai mudar daqui para frente são os intervalos de corrente, que a cada volta nós vamos aumentar uma corrente aqui de intervalo entre esse grupo e esse aqui de 8 pontos altos. E completou aqui os 8 pontos altos, faz também uma corrente. E pula 2 de base e a partir do terceiro repete aqui o grupo. Bem, então eu vou continuar seguindo aqui com essa orientação até trabalhar aqui sobre esse grupo que fica antes dos 4 pontos altos e venho orientando a parte reta aqui para vocês. Vim trabalhando a minha volta com o padrão que orientei e encontrei o local aqui onde eu tenho os grupos de 4 pontos altos. E nessa parte aqui, onde eu tenho esses grupos de 4 pontos altos, não vai mudar nada em nenhuma das voltas até o final agora do tapete. Então, é ponto sobre ponto. Nós vamos repetindo o que fizemos na carreira de baixo. Então, aqui, eu fiz uma corrente, 4 pontos altos, uma corrente. Aqui também, vou fazer uma corrente e 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, uma corrente, pula 2 e vem aqui repetir o grupo de 5 pontos altos, 2 correntes, 5 pontos altos. Então, essa parte não muda, é igual em todas as voltas. E depois que trabalhou aqui, então, repete do lado de cá a mesma coisa, fazendo uma corrente antes e uma depois dos grupos de 8 pontos altos. Bom, gente, então é só isso. Para trabalhar essa volta, vou completar a minha e venho. Aqui está, trabalhei todo o restante da minha volta, seguindo o padrão que orientei. Depois de fazer aqui o último grupo de 4 pontos altos, fiz uma corrente, fechei a volta com um baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. E em seguida, eu iniciei aqui já a próxima volta, então eu caminhei com 2 pontos baixíssimos até o terceiro ponto do grupo de base e construí aqui um grupinho de 5 pontos altos, 2 correntes e mais 5 pontos altos, da mesma forma que trabalhamos todos os grupos aqui na base. E logo à frente aqui eu tenho um grupo de 8 pontos altos. Se na volta de base eu fiz uma corrente antes e uma corrente depois desse grupo de 8 pontos altos, nessa volta eu farei 2 correntes. 1, 2 correntes. Fez essas 2 correntes, é só vir trabalhar mais 8 pontos altos sobre os 8 de base. Então, vou fazer um ponto para cada de base. Depois de trabalhar os 8 pontos altos, então, faço 1, 2 correntes, venho nesse próximo grupo, pulo 2 a partir do terceiro, começo a trabalhar os meus 5 pontos altos, 2 correntes e mais 5 pontos altos. Igualzinho, já fizemos na base, então esses grupos aqui nunca vão mudar. Completou aqui o grupo, são 2 correntes, vem aqui sobre os 8 pontos altos e faz mais 8 pontos altos. Então, a única coisa mesmo que vai mudar em todas as voltas é a quantidade de correntes que nós trabalhamos aqui antes e depois desse grupo de 8 pontos altos. Todo o resto permanece igual. Quando chegarmos na parte reta, vai continuar sendo uma corrente antes, uma depois e um grupo de 4 pontos altos sobre esses 4 de base. Então, é muito simples de trabalhar essa peça. A única diferença mesmo que vai ter nas voltas é a quantidade de correntes que nós fazemos aqui antes e depois do grupo de 8 pontos altos. Bom, então, eu vou completar essa volta seguindo a orientação que passei para vocês e venho. Aqui está, trabalhei o restante da minha volta, seguindo o padrão que orientei. Aqui fiz igualzinho, fiz na base, né? Foi só trabalhando ponto sobre ponto, então sempre a mesma coisa. Bom, e depois de fechar a volta com um baixíssimo na terceira corrente, eu caminhei com mais 2 baixíssimos, vim até o terceiro ponto de base e iniciei mais um grupo igualzinho aos da base. 5 pontos altos, 2 correntes e mais 5 pontos altos. E logo à frente tenho aqui um grupo com 8 pontos altos. Então,
Se na volta de baixo eu fiz 2 correntes antes e 2 correntes depois desse grupo, nessa volta aqui eu vou fazer 3 correntes. Então, vou sempre aumentar uma corrente de separação em cada volta que eu trabalhar. Então, aqui eu faço 1, 2, 3 correntes e venho trabalhar aqui o grupo de 8 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Depois que faz os 8 pontos altos, então, trabalha 1, 2, 3 correntes. Laça, vem nesse próximo grupo, pula 2 a partir do terceiro, começa a repetir o mesmo padrão da base. Bom, então, é só isso que vai mudar nessa volta. 3 correntes antes e 3 correntes depois dos 8 pontos altos. Vou trabalhar o restante da minha volta com essa orientação e venho. Completei todo o restante da minha volta seguindo o padrão que orientei. Essa volta que acabei de completar aqui é a quarta volta, 1, 2, 3 e 4. E assim que eu fiz essa corrente, depois desse grupo de 4 pontos altos, eu fechei com um baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. Em seguida, caminhei com 2 pontos baixíssimos até o terceiro ponto do grupo de base. E iniciei aqui a minha quinta volta, trabalhando um grupo de pontos idêntico fiz aqui na base. Logo à frente eu tenho um grupo de 8 pontos altos, e se na volta de baixo eu trabalhei 3 correntes antes e 3 correntes depois desse grupo de 8 pontos, nessa volta aqui eu farei 4 correntes antes e 4 correntes depois do grupo de 8 pontos altos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4 correntes. Fez as 4 correntes, laça e vem trabalhar 8 pontos altos sobre esses 8 de base, fazendo um ponto para cada ponto. Depois que trabalha os 8 pontos altos, então faz 1, 2, 3, 4 correntes, laça, vem sobre esse próximo grupo, pula 2, 1, 2, e a partir do terceiro repete aqui o mesmo padrão do grupo de base. Então, a única coisa que muda nessa volta, que é a quinta, né? 1, 2, 3, 4, 5, é o número de correntes aqui que nós fazemos antes e depois do grupo de 8 pontos altos. Aqui faremos nessa volta 4 correntes antes e 4 depois. Todo o restante permanece a mesma coisa. Vamos trabalhando ponto sobre ponto, então não muda nada. Então, é só isso para fazer essa volta. Eu vou completar a minha e venho. Completei a volta seguindo o padrão que orientei. Essa daqui foi, então, a quinta volta, seguindo sempre aqui o mesmo padrão, trabalhando ponto sobre ponto sem mudar nada. A única coisa que tá mudando mesmo aqui é os intervalos de correntes. Depois, então, que fechei com o baixíssimo, encerrando essa volta, eu caminhei com 2 baixíssimos até o terceiro ponto de base, iniciei aqui a sexta volta, fazendo um grupo de pontos idêntico ao da base. E, de novo, aqui a única coisa que vai mudar nessa volta é o intervalo de correntes antes e depois do grupo de 8 pontos. Se aqui eu fiz 4 correntes, nessa volta farei 5. Então, aqui trabalho 1, 2, 3, 4, 5 correntes, laço. Venho nos 8 pontos altos e aqui faço mais 8 pontos altos, trabalhando um ponto para cada ponto de base. Depois de fazer os 8 pontos altos, então, trabalho 1, 2, 3, 4, 5 correntes, laço, pulo 2 e a partir do terceiro ponto, repito aqui mais um grupo, igual fiz no grupo de base. Então, sempre trabalhando ponto sobre ponto. Bem, então, é só isso aqui que vai mudar nessa volta. O resto todinho é ponto sobre ponto, igual nós já estamos fazendo nas voltas anteriores. Eu vou completar a minha volta com essa orientação e venho. Aqui está. Trabalhei todo o restante da volta, seguindo o padrão que orientei. E aqui eu totalizei 6 voltas, em que eu fui repetindo aqui sempre o mesmo padrão e só mudei a quantidade de correntes entre esses grupos de 8 pontos altos. Então, aqui vamos conferir 1, 2, 3, 4, 5, 6 voltas. Bem, então, e aqui depois de fechar com o baixíssimo na terceira corrente, eu ainda vou caminhar com mais um ponto baixíssimo
para esse ponto alto aqui logo à frente. Então, venho aqui no segundo ponto alto desse grupo, faço um baixíssimo, laço mais uma vez, estendo a laçada e corto a linha. E aqui, depois de cortar a linha, se você não estiver aí estendendo o seu tapete a cada volta que você completa, faça isso agora, estenda bem o seu trabalho, estenda aqui o meio, estenda esses grupos de pontos e pegue aqui em cada intervalo de 2 correntes e puxe para fora na volta toda, aqui também na parte oval. Faça isso no seu trabalho, deixe ele bem estendido antes de começar agora a próxima volta. Bem, e a próxima volta nós trabalharemos com o vermelho. Então, para amarrar aqui essa linha, eu vou iniciar aqui por esse grupo que eu tenho, voltando atrás aqui, né, do local onde eu fechei. Tenho esse grupo de 5 pontos altos, 2 correntes, 5 pontos altos, depois desse último grupo de 5 correntes aqui. Então, vou amarrar nesse aqui. E vou, então, trabalhar aqui inicialmente essa parte que é a parte reta aqui do tapete. Bom, então, vou amarrar a linha no terceiro ponto alto desse grupo. Então, aqui, 1, 2, no terceiro. Bem, e depois de amarrar aqui a linha no terceiro ponto desse grupo de base, eu vou introduzir a agulha no mesmo ponto onde amarrei a linha, vou subir 3 correntes e vou trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto alto e 2 no intervalo de correntes. Vou totalizar aqui 5 pontos altos. Então, aqui está, trabalhei 5 pontos altos. Sobre o quinto ponto, eu vou trabalhar um ponto picô, fazendo 3 correntes e prendendo um ponto baixo, pegando aqui nessas 2 linhas do topo desse ponto alto. Fez o picô, laça e trabalha mais 5 pontos altos, fazendo 2 pontos altos na corrente e um ponto alto sobre cada um dos próximos 3 pontos altos. Bem, então, ficou dessa maneira. A única coisa que mudou aqui nesse grupo que eu fiz foi esse ponto picô que eu trabalhei sobre o quinto ponto alto aqui desse primeiro grupo. O resto foi distribuído da mesma forma que nas voltas anteriores. Então, sobre todos esses grupos de pontos que nós temos na base, na volta toda, nós vamos trabalhar um grupo igualzinho a esse, fazendo um picô aqui no meio. E para eu passar desse grupo e vir trabalhar o próximo aqui na parte reta, onde eu tenho uma corrente, 4 pontos altos, uma corrente, eu vou fazer 6 pontos altos, distribuindo da seguinte maneira: completou aqui o grupo, laça, faz um ponto alto nessa corrente, um por um sobre os pontos altos. E mais um ponto alto nessa corrente que tenho à frente. Então, aqui estão os meus 6 pontos altos. Agora, eu vou laçar, vou pular 2 pontos de base e a partir do terceiro ponto, repito, então, o grupo sobre esse grupo aqui, igualzinho fiz aqui o primeiro. Faço 5 pontos altos. Depois que faz esses primeiros 5 pontos altos, então, trabalho um picô sobre esse ponto. O picô será feito com 3 correntes. Volta aqui no topo do ponto alto, passa por 2 linhas aqui em cima do ponto alto e busca a linha e faz um ponto baixo. Então, aqui está o ponto picô. Laça e trabalha mais 5 pontos altos, fazendo 2 nas correntes e um por um sobre os próximos 3 pontos altos. Aqui de novo, repetir o mesmo grupo de pontos que fiz aqui no início. Completou aqui, então, esse grupo, direto laça e trabalha mais 6 pontos altos, igualzinho mostrei aqui. Então, vamos com esse padrão até trabalhar sobre esse grupo de pontos. Vou fazer o meu até aqui e venho mostrando como vamos trabalhar a parte oval. Aqui está, trabalhei a parte reta, seguindo o padrão que orientei, ficou dessa maneira.
E encontrei aqui esse intervalo de 5 correntes, os 8 pontos altos e mais 5 correntes. Então, usando esse espaço aqui, eu vou fazer o total de 16 pontos altos, trabalhando 4 pontos altos aqui no intervalo de 5 correntes, um por um sobre os 8 pontos altos e mais 4 pontos altos nesse próximo intervalo de 5 correntes, sem nenhuma corrente de separação entre eles. Então, olha, completou aqui esse grupo de pontos, direto eu vou laçar, vir no intervalo de 5 correntes e aqui eu trabalho os 4 pontos altos. Fez os 4 pontos altos nas 5 correntes, laça, vem no primeiro ponto alto desse grupo com 8 pontos e faz um ponto para cada ponto de base. Então, aqui, olha, completou os 8 pontos altos sobre os 8 pontos de base, vem no próximo intervalo de 5 correntes e faz mais 4 pontos altos. Bem, então, ficou dessa maneira. Totalizei aqui 16 pontos altos. Completou esses 16 pontos altos, direto, vamos laçar, vir sobre esse próximo grupo, pular 2 de base e a partir do terceiro, repete os 5 pontos altos, o picô e mais 5 pontos altos. E depois de completar aqui esse grupo de pontos, então, direto laça, vem usar aqui esse intervalo das 5 correntes, 8 pontos e mais 5 correntes para trabalhar esses 16 pontos altos, distribuindo da mesma maneira que mostrei aqui sobre esse primeiro. E os dois lados da parte oval serão trabalhados com o padrão que orientei aqui, e os dois lados da parte reta, como orientei esse primeiro lado aqui. Bom, então é só isso para trabalhar essa volta, vou completar a minha e vem. Aqui está, completei toda a volta, seguindo o padrão que orientei, depois de trabalhar esse último grupo com 16 pontos altos, fechei a volta com baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. Em seguida, lacei mais uma vez e cortei aqui o barbante. Agora, é só arrematar essas pontas de linha, essa daqui eu escondo pelo meio dos pontos aqui pelo lado do avesso e depois é estender bem a peça. Então, nós começamos do meio para fora e chegando aqui, olha, na parte oval, você pode dar uma puxadinha de leve para que ela estenda bem esses pontos aqui e depois apoia a mão aqui sobre o trabalho e vai puxando os pontos picôs para fora para que fique bem bonito e bem estendido o seu tapete. E encerramos aqui mais uma peça, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E se quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui algumas opções para você, é só clicar nessas imagens que você é levado à videoaula. E se quiser se inscrever em meu canal, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.